Pessoal, olha só. Antes de nós começarmos a Revolução Francesa, porque a unidade que a gente está estudando, tá? É lá da nossa apostila, a unidade 27, né? Que são as revoluções burguesas. Dentre as revoluções burguesas, nós temos a Revolução na França e na Inglaterra. A gente falou primeiro da Revolução Inglesa, a Revolução Burguesa na Inglaterra, e vamos falar agora da Revolução Francesa. Então, a unidade tem como esse título, Revoluções Burguesas, porque ambas mudanças estruturais que aconteceram na França e na Inglaterra, tá, foram arquitetadas pela burguesia. Na verdade, a população foi utilizada como massa de manobra, né, como ali objetivo principal o burguês no poder, né? E principalmente destituir o poder monárquico, absolutista, tanto da Inglaterra quanto da França. Então, antes de nós começarmos a Revolução Francesa, eu quero pedir para vocês fazerem um Organize as Ideias, lá da página 37 da apostila. São 3 perguntas só, mas meio que sintetiza a Revolução Inglesa, ou seja, que nós falamos na semana passada. Foram 2 aulas, depois eu coloquei os links aí no grupo de vocês, para quem não assistiu a aula ao vivo, para assistir as explicações da semana passada, tá? Sobre revoluções inglesas, tá? E aí quero fazer com vocês a número 1, número 2 e número 3, explicar, meio que finalizar, fazer uma retomada da semana passada, para a gente iniciar, então, a Revolução Francesa, tá? Então, olha só, diz lá no número 1, as revoluções inglesas foram as primeiras revoluções burguesas da época moderna que possibilitaram as condições para a industrialização no século seguinte. Que condições foram essas? Né? Que condições a Inglaterra tinha, né, para essa industrialização acontecer? Na verdade, aconteceram as revoluções inglesas e aí, posterior às revoluções inglesas, acontecem, ou concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, né, a Revolução Industrial. Então, é no mesmo período histórico que está acontecendo as revoluções inglesas, ou seja, a questão da burguesia no poder, o fortalecimento da burguesia, né? E aí, se eu tenho o fortalecimento da burguesia, consequentemente, eu tenho o fortalecimento do capitalismo, né? Porque a Revolução Industrial, ela vai solidificar o capitalismo como sistema econômico vigente, né? Então, isso é muito importante. Então, o que estava acontecendo dentro da Inglaterra que possibilitou a Revolução Inglesa e também, posteriormente, a Revolução Industrial? Primeira situação, a gente fazendo uma retrospectiva, é a lei do cercamento de terras, né? Cerco as terras, é um fomento à propriedade privada. Aí a gente lembra lá do iluminismo, a gente lembra lá não só do Adam Smith, mas também de outros filósofos iluministas, como John Locke, que fomentam a propriedade privada. Então, a lei de cercamento de terras fez com que acontecesse o êxodo rural, tá? Se eu tenho o êxodo rural, esse homem do campo, ele é expulso, certo? Para a cidade, ele vai para a cidade. Na cidade, vai ter uma grande disponibilidade de mão de obra. E nós sabemos muito bem que dentro de uma lógica capitalista, tá? O que acontece? Quando eu tenho muita mão de obra, eu tenho mão de obra excedente, o valor pago é um valor baixo, porque eles tinham mão de obra excedente. Quando eu não tenho mão de obra, é lei de oferta e procura do sistema capitalista. Quando eu tenho muitos produtos, tá? Quando eu tenho muitos produtos, esse valor fica mais barato, porque daí é a lei de oferta e procura. Quando eu não tenho esse produto, obviamente, o valor acaba ficando mais alto. A mesma coisa acontece com a mão de obra. Então, havia uma grande quantidade de mão de obra, tá? Excedente, e isso fez nas cidades
Isso fez com que a oferta de trabalho e o salário, né, que era pago a partir desse trabalho, lembrando que não havia nenhuma legislação trabalhista, essas discussões, era um valor muito baixo. Obviamente, a exploração da mão de obra acontecia de forma efetiva. Então, nós temos a lei de cercamento de terras, como o desdobramento, o êxodo rural, como o desdobramento do êxodo rural, uma quantidade de disponibilidade de mão de obra muito grande da Inglaterra, fazendo com que essa lei de oferta e procura, né, fizesse com que os salários acabassem sendo baixos, né? E aí, o que acontece também? Nós, com a lei de cercamento de terras, é importante falar, nós vamos ter um incentivo à criação de ovelhas e à produção de lã, o que vai fomentar a indústria têxtil. Então, a primeira indústria que a gente tem notícia na Inglaterra é a indústria têxtil, certo? Obviamente, aí nós temos uma expansão colonial inglesa, tá? E que vai abrir possibilidades, que vai abrir novos mercados consumidores, né? Então, vai ter uma grande transformação na Inglaterra, e fortalecendo a burguesia, obviamente, certo? Aí nós vamos ter duas burguesias, a burguesia gentry, mais ligada lá ao beneficiamento da lã, e a burguesia mercantil, que é a burguesia ligada a uma burguesia num patamar mais elevado, tá? Ou seja, uma burguesia que comercializa com outros países, né? Que manda esses produtos para outros países, no caso de exportação. Muito bem. Número 1. Tranquilo, gente? Sossegado? Sim. Sim. Tranquilo. Tranquilo? Então tá bom. Suave na nave. Continuando, número 2. A Revolução Puritana resultou do choque entre interesses dos burgueses e os da monarquia, a qual desejava se consolidar de forma absolutista. Um dos primeiros conflitos se deu em 1628, com a petição dos direitos. Tá? Explique como ocorreu esse embate. Né? Tem que lembrar lá do Carlos I. Né? Ele só para a gente poder entender, né? Aqueles que se negassem, por exemplo, a ceder empréstimos ao governo, eles eram presos. Então, o Carlos I queria empréstimos, aqueles que se negassem, ele prendia, né? Essas prisões não foram bem vistas pelo parlamento. O parlamento não curtiu. E aí, o que o parlamento fez? Uma petição de direitos. Um documento que exigia os fins dessas prisões e que o rei, o Carlos I, consultasse o parlamento toda vez que fosse tomar uma decisão, que ele não podia impor essas decisões, que deveria ser consultado o parlamento. Tem que lembrar que vigorava nessa época o que a gente chama de teoria do direito divino, né? Ou seja, eu represento Deus e governo da forma com que eu quero. Eu acho que uma grande simbologia e uma grande frase desse período histórico, tanto da França quanto da Inglaterra, das monarquias absolutistas, é o Luís XIV, com a célebre frase: o Estado sou eu. O que quer dizer, uma frase tão curta, mas tão significativa na sua essência? O Estado sou eu, ou seja, eu comando, eu faço, eu administro, porque eu represento Deus aqui nesta situação. Ou seja, não tem questionamento do poder excessivo, é uma monarquia absolutista. E aqui, a petição de direitos de 1628, ela vem de forma antagônica, ela vem se posicionar, né, contra essa posição efetiva aí, de domínio exclusivo do rei, coisa que no primeiro momento não vai ser aceito, né? Então, a Inglaterra, todas as transformações das revoluções inglesas, eu acho que é uma das mais significativas que a gente não pode esquecer desse período, é a chamada Revolução Gloriosa, tá? Entre idas e vindas, a Inglaterra vai se tornar uma monarquia
parlamentarista. Então, ela é uma monarquia absolutista, ela vai para um regime republicano, esse regime republicano vira uma república do terror, ou seja, não para a Inglaterra não foi positivo essa república, então eles vão restaurar a monarquia, essa monarquia é restaurada e aí há um medo da própria Inglaterra dessa monarquia sendo restaurada se torne novamente absolutista, e aí há uma procura de indivíduos chaves, né, da nobreza ali, que também querem participar do poder, da nobreza e burguesia, que é a galera do parlamento, porque numa monarquia absolutista, gente, nem a nobreza participa, é o rei, é uma monarquia absolutista. Então, essa articulação que vai se dar aqui na Inglaterra, ela é por parte da nobreza e por parte da alta burguesia também. E aí, a Revolução Gloriosa vai estabelecer, então, a monarquia parlamentarista que vigora até hoje no país inglês. Então, a petição de direitos é porque o Carlos I queria que a galera da alta nobreza lá fizesse ainda empréstimos de dinheiro para o Estado. Lembra da frase, o Estado sou eu faço o que eu quero. E se eu não fizesse, eu ainda era preso por conta disso. E como ele tomava todas as decisões sem consultar o parlamento, e aí a situação da Inglaterra já não era tão boa quanto era com a Rainha Elizabeth, que tipo, o parlamento era consultado pouquíssimas vezes, mas tipo, eu vou bem, você vai bem, beleza, eu não te agrido, tipo o Tratado de Não Agressão, Segunda Guerra Mundial, entre a Alemanha e a União Soviética. Eu sei que em dado momento isso não vai rolar muito tempo, mas por enquanto vamos fazer esse tratado, porque era bom para os dois em determinado momento, no início do conflito, não teria duas frentes de batalha. A mesma coisa aqui com a Elizabeth. Então, como está tudo muito bem, a economia vai muito bem, obrigada, o parlamento se contentou. A partir do momento que o Carlos I assume e aí implanta a teoria do direito divino e as questões econômicas já não se encaminham tão bem como se encaminhavam anteriormente, e o parlamento começa a se movimentar, tá? Fazendo essa petição de direitos, ou seja, exigindo que houvesse participação, né, deles, né, nas decisões. Qual foi a participação das classes mais pobres no processo de revolução na Inglaterra, certo? Gente, as populações mais pobres são as que mais sofrem no decorrer da história. Por exemplo, hoje, atualmente, quem que mais sofre com a pandemia? As classes mais baixas, né? Quem não tem um trabalho formal, né? Quem diminuiu a carga horária de trabalho, né? Teve seus salários diminuídos, quem não consegue o auxílio emergencial, e no caso de Santa Catarina, por exemplo, na questão do ciclone extratropical, quem acaba sendo também mais atingido é a classe menos favorecida, né? Que, porventura, às vezes as telhas não são amarradas e nem coladas, e aí eles têm as casas totalmente, por exemplo, destelhadas, enfim, a classe menos favorecida acaba sempre, vamos dizer, pagando a conta, nesse processo todo. Aqui não foi diferente na Inglaterra. E o que a população mais pobre viu? No Oliver Cromwell, a possibilidade de mudança. Foi o que aconteceu, né? Como que aconteceu na União Soviética, quando o Lenin começa a discursar um discurso socialista, como a União Soviética vive uma crise, a população acredita nessa mudança. Tá? Como aconteceu na Alemanha, o discurso do Hitler era um discurso que, na época, era um discurso que engajou pessoas. Porque a Alemanha também vivia um período de 50 milhões de desempregados. Ou seja, quando ele começa a dizer que vai industrializar o país alemão,
que vai incentivar a indústria na Alemanha, que vai ter volta do emprego, volta da economia alemã, que ele vai acabar com o Tratado de Versalhes, que é vexatório, há um apoio popular frente a isso. O Oliver Cromwell também ganha apoio popular, porque ele fala o seguinte: você não precisa ser nobre para lutar no exército. Então, quem é que lutava no exército? Nobre. Então, de repente, a população mais pobre, e tinha uma galera que sonhava a lutar no exército, de repente começa a ouvir que não importa as tuas roupas, que não importa a tua classe social numa sociedade que é estamental, que você pode lutar no exército desde que você tenha um objetivo. Ele cria uma grande força nessa situação. E aí esse exército vai para frente de batalha, sim, né? O Oliver Cromwell assume o poder, vai matar, vai executar o Carlos I em 1649, que representa a monarquia, e aí ele estabelece uma república que também não tem participação popular. E aí, se a gente lembra lá da Grécia, lá da Antiguidade, né, o que significa república? Res pública, coisa pública, com maior participação popular. E, na verdade, isso não acontece. O Oliver Cromwell, ele dissolve o parlamento em 1653, tá? As camadas mais pobres são afastadas de tudo, tá? Da direção política, né? E a direção política fica quem? Para os puritanos, para os burgueses. Então, a população ela é usada como massa de manobra e depois ela é praticamente descartada de todas as situações. Então, dentro da Inglaterra, a república não foi positiva, porque ela foi tão violenta quanto a monarquia absolutista. É um grande acontecimento a execução do Carlos I em praça pública, porque havia o que a gente chama de suplícios, né? Ou seja, chama toda a população para assistir isso, para aplaudir o que nós estamos fazendo. Afinal de contas, estamos executando o grande representante de uma monarquia absolutista, e que agora vamos ver outro momento histórico, que é a República. No entanto, as máscaras caíram, não ficou durante muito tempo, e aí nós vamos ter uma república tão autoritária quanto o governo anterior. A gente pensa isso na União Soviética também, tá? A União Soviética vivia um caos, a União Soviética vivia sob uma dinastia chamada Romanov, onde havia um grande autoritarismo por parte do czar, que é o rei, né? Totalmente absolutista, dominava os veículos de comunicação, exercia violência com o seu poder, e aí vem o discurso de Lenin, um discurso que todos serão iguais. E aí a revolução começa, ela acontece, no entanto, no seu percurso, ela se torna tão violenta e tão agressiva e tão dominadora quanto a dinastia Romanov. O chamado comunismo de guerra, eles vão dominar todos os veículos de comunicação e eles vão reprimir todos que são contrários a eles também. Então, também vai os chamados inimigos do Estado, né? Que vão sucumbir dentro da União Soviética. Então, só para a gente ter bem claro que isso vai acontecer em vários momentos históricos, essa nova mudança de estruturação política e econômica, que não vai ser positiva, né? Gente, Revolução Inglesa, ok? Podemos começar a Revolução Francesa? Pode. Podemos? Tudo certo? Podemos. Ronan, Nicolas, Sofia, João Ricardo, Richard, Marcos, Maria Beatriz, Letícia, Nicole, Gabriela, João Pedro. Tudo certo, meu povo? Tudo certo. Vocês não me deixem, não me abandonem, não me larguem para as traças, falem comigo, porque senão eu fico me sentindo tão abandonada, tão jogada para as traças assim, sozinha, né, gente? Vocês não estão sentindo falta, não, gente, da escola? Era melhor do que ficar tendo trabalho toda hora, mas tudo bem. É. Ah, tá.
Tá falando de outras Não, coisas, mas tudo bem. não, bem melhor ir pra escola do que ficar num quarto que com a cochila. Ai, gente, a gente vê as pessoas de perto, né? Ai, eu sinto tanta falta disso. Às vezes parece que eu tô falando assim só para as fotinhas, não tem? Mas tudo bem, né? Vamos lá. Olha só. Então, a gente vai falar da Revolução Francesa agora. Hashtag, presta atenção. Por quê? Revolução Francesa é muito importante. É um movimento histórico que é uma baliza cronológica. Ô, professora Joyce, pelo amor de Deus, o que é uma baliza cronológica? Nós vamos ter uma mudança de contexto histórico. Vamos sair da história moderna para adentrarmos na história contemporânea, certo? Então, por isso, olha como ela é importante. Ela marca o fim da história moderna e o início da história contemporânea, certo? Então, só para a gente ter bem claro a sua importância. Muito bem. A Revolução Francesa é um período que, historicamente, que compreende entre 1789 até 1799, tá? Em 1799, quem chega ao poder é Napoleão Bonaparte com um golpe de Estado. Então, de 1789 até 1799, quando Napoleão chega ao poder, é o período que compreende a Revolução Francesa. Para a gente entender a Revolução Francesa, a gente tem que entender como estava a França, né? E por que daí aconteceu a Revolução Francesa, que é tão importante, que é o estabelecimento dos ideais de igualdade, liberdade e fraternidade. Essa revolução vai incentivar a independência dos Estados Unidos. Essa revolução, ela vai incentivar os movimentos de independência e abolicionistas no nosso país também, na América Latina geral. Vai ser a primeira vez que eles vão discutir a Declaração de Direitos Humanos, historicamente falando. A ONU depois faz meio que uma cópia da Declaração de Direitos Humanos francesas, e a nossa é muito baseada na da ONU, que é baseada na da francesa, ou seja, a nossa Declaração de Direitos Humanos tem como base a Declaração Francesa de 1789. Muito bem. A gente tem que falar da França nesse contexto. O que estava acontecendo na França? Qual era o contexto da França? Primeiro, a França vivia o que nós chamávamos de Antigo Regime. Eu já dei uma aula aqui, hashtag fica a dica, sobre o Antigo Regime durante esse ano, né? Então, relembrando, recapitulando o Antigo Regime. O Antigo Regime, a economia do Antigo Regime é uma economia mercantilista. O que é uma economia mercantilista? O Estado está à frente de tudo, o Estado domina tudo, certo? Nós vamos ter dentro do mercantilismo o que nós chamamos de medidas protecionistas, né? Protecionista vem da palavra proteção, proteger o meu produto, né? Os Estados Unidos, atualmente, o atual presidente estadunidense, ele tem algumas medidas protecionistas, tá? Econômicas. Que medidas seriam essas? Medidas que valorizam o meu produto em detrimento ao produto importado. É claro que é muito importante a gente ter um equilíbrio. As medidas protecionistas em excesso, na atual conjuntura econômica que nós vivemos, que é uma conjuntura de interconexão, que é uma conjuntura de globalização, ela não é positiva. No entanto, se eu não tenho nenhuma medida protecionista, também há um desequilíbrio. Por quê? Se a gente for pensar no Brasil, né, a gente consegue ver alguns presidentes brasileiros que não tiveram nenhuma medida protecionista, e aí o país foi enxovalhado, recheado de produtos importados. E a chegada dos produtos importados em excesso não foi positivo para a indústria nacional. Então, o que aconteceu? As indústrias nacionais acabaram muitas quebrando, porque não conseguiam fazer concorrência aos produtos importados, que chegam numa taxação de impostos mais baixas, em detrimento aos impostos pagos
pelo nosso país, né? A gente sabe que é um dos países que mais pagam impostos é o Brasil. Então, não consegue abrir concorrência. Então, tem que ter um equilíbrio entre medidas em excesso protecionistas ou não ter medidas protecionistas, né? No caso do antigo regime ou do mercantilismo, que é a questão econômica do antigo regime, as medidas protecionistas são supervalorizadas. Entre as medidas protecionistas, nós vamos ter também o metalismo, que é a quantidade de metais preciosos que um país tem. Lembrando que na Europa não tem muito, e aí é nesse contexto que nós temos a tomada de posse do Brasil, é nesse contexto que nós temos a exploração do continente africano, é nesse contexto que nós vamos ter um comércio feito com as Índias, ou seja, essa busca por metais preciosos e por questões econômicas, né, que supervalorizem na Europa. E a balança comercial favorável, ou seja, tenho que exportar mais e importar menos, para ter uma balança comercial favorável em aclive. Se eu importar mais, exportar menos, eu vou ter uma balança comercial em declive. Então, é muito importante esse equilíbrio econômico. Então, o mercantilismo é a ação direta no Estado nas ações econômicas, tendo em vista o protecionismo, o metalismo e a balança comercial favorável. Tudo bem. Outra característica do antigo regime é o absolutismo, certo? O rei comanda tudo. Volto a falar da frase célebre do Luís XIV, que é o rei francês, o rei Sol, o Estado sou eu. Acho que ela resume o que é o absolutismo. E, gente, a nobreza também está descontente com o absolutismo, porque a nobreza não tem muito espaço. Apesar de eles estarem sempre muito próximos, obviamente, porque eles não querem perder privilégios, mas dentro de uma política absolutista, a nobreza não curte isso de forma... Ela curte os privilégios, mas ela tem objetivos de ter maior participação, que acaba não acontecendo em políticas absolutistas. Além do absolutismo, além do antigo regime, do mercantilismo, outra característica do antigo regime é a sociedade estamental, ou seja, uma sociedade que não tenha alternância de classe social. A França era dividida em primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Nobreza, clero, tá? E a maioria da população, que é o terceiro estado. O terceiro estado, gente, é 96% da população. Galera, é muita gente. 96% da população, ou seja, 4% da população é a nobreza e é o clero. Tá? Esses 96% da população, 80% são camponeses e 16% são burgueses. A burguesia está no terceiro estado. A burguesia ela vem crescendo. Eu quero também falar para vocês, que eu acho que é bem importante, lembrar que a Revolução Francesa, ela acaba com vestígios do feudalismo. Gente, isso é meio louco, né? Nós estamos falando do século XVIII. 1789 é século XVIII. E no século XVIII, na França, ainda havia vestígios do sistema feudal. A França é um país agrícola, a terra ainda é bem mais importante na França. Eu ainda tenho no campo a ideia de tipo senhor feudal, ou seja, os senhores donos da terra e quem trabalha para mim. Então, a França vive esse contexto ainda de resquícios de uma sociedade feudal, onde a Inglaterra já tinha se industrializado e a França não. Ela se industrializa de forma tardia, comparada com os ingleses. Depois, Napoleão vai tentar correr atrás desse prejuízo aí e tentar industrializar o país francês. Então, a França vivia uma monarquia absolutista, né? Vivia uma política mercantilista, uma sociedade estamental, não tem alternância, nasci camponês, vou morrer camponês, nasci no clero, morro no clero, nasci nobre, morro nobre. Não tem alternância de classes sociais, onde a maioria da população, composta por camponeses e burgueses, pagam os impostos, certo? E a minoria da população, que é o clero e a nobreza, não pagam impostos.
certo? Essa galera vive no luxo, na ostentação, com tudo de bom e obrigado, tá? Sem nenhuma participação e sem nenhum pagamento de impostos. Muito bem. A França vive uma grande crise econômica. Então, além de viver o absolutismo, de viver resquícios de um sistema feudal, de ser uma sociedade estamental, em que o Estado determina tudo, ela está passando por uma grande crise econômica, mas é gigante. Mas é surreal mesmo a crise. É uma pobreza extrema. As pessoas estão morrendo de fome. Tá? Então, por quê? A França, ela, além da Guerra dos 100 Anos com a Inglaterra, que ela se envolve na Guerra dos 7 Anos também com os ingleses. E ela perde a Guerra dos 7 Anos. Então, ela fica endividada, ela gasta um dinheiro que ela já não tinha com esse conflito, perde o conflito, adquire mais dívidas ainda. Para ajudar todo esse processo, em 1776, os Estados Unidos se torna um país, escreve a Declaração de Independência Estadunidense, 4 de julho, né? Por essa semana agora vai passar, né, alguns movimentos. É claro que por conta da pandemia não vai ter alguns movimentos que sempre tem nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos é um país altamente nacionalista, né? Em que a gente vai perceber alguns movimentos ligados à Declaração de Independência Estadunidense, que é 4 de julho. Muito bem, os Estados Unidos escrevem a Declaração de Independência, eles vão a Filadélfia, os representantes das 13 colônias que pertenciam à Inglaterra escrevem a Declaração de Independência, mas a Inglaterra não aceita, ou seja, não concorda, ou seja, não reconhece, essa é a palavra mais correta, né? Não reconhece a independência dos Estados Unidos. A França, como odeia os ingleses, ela ajuda os colonos a se livrarem da Inglaterra. Por quê? O não reconhecimento da Inglaterra à independência dos Estados Unidos fez com que os ingleses mandassem seus exércitos para as colônias e aconteceu um conflito. De um lado, colonos, do outro lado, o exército inglês. Mas os colonos contaram com o apoio da Espanha, que não gostava da Inglaterra, e contaram com o apoio da França. A França que não tinha dinheiro, a França que tinha problemas, a França que estava endividada, a França que estava com uma pobreza extrema, mandou o exército, desprendeu dinheiro para ajudar, tá, na efetivação do reconhecimento da independência estadunidense. Por fim, eles ganham conflitos, mas se a situação na França estava ruim, ela piorou muito mais a partir desses problemas. E só para a gente poder entender, no campo, a França é um país agrícola, né? No campo, nessa época, aconteceu tipo um grande medo. Não é o grande terror, tá? Ó, presta atenção, que é outro momento histórico. O grande medo. O que era o grande medo? Os colonos, os camponeses, começaram meio que se revoltar com os donos das terras, pelo que eles estavam vivendo. E a gente tem que lembrar que a maioria da população é formada por camponeses. E esses camponeses começam a se revoltar contra os donos de terra. Começa a ter esse movimento de revolta mesmo, porque a população está passando fome, a população está vivendo de maneira precária, em precárias condições, regime absolutista, regime que o Estado comanda tudo, regime em que não tem mobilidade social. Fala, Marquitos. Foi sem querer, prof, desculpa. Rapaz, achei que tu queria perguntar alguma coisa. Não tem problema. Desculpa. Olha só. Então, a França vivia essa pobreza, essa desigualdade gigantesca. Quem estava no poder, tá? É o Luís XVI. O Luís XVI estava no poder. E a mulher dele era a Maria Antonieta. Tem um filme, gente, que quem puder assistir, chama-se Maria Antonieta, tá? É um clássico da produção cinematográfica
É muito interessante para falar desse período histórico que a gente está falando, tá? A Maria Antonieta era mulher do Luís XVI e ela era, tipo, o poder em pessoa, a ostentação em pessoa, né? Os armários, era tudo que vocês podiam imaginar, tinha naqueles armários, coleção de sapatos. Ela vivia um luxo gigantesco, num país extremamente pobre, em que as pessoas passavam fome. Então, a galera ficou com tanta raiva dela, assim, primeiro porque ela não era francesa, então os franceses já não curtiam ela porque ela não era francesa. Depois ela ostentava muito o tempo inteiro e eles não tinham dinheiro para isso. Então havia uma ostentação muito grande e uma falta de dinheiro para ostentar todo esse luxo. Não só pelo rei Luís XVI, pela Maria Antonieta, mas por toda a nobreza e por todo o clero, que faziam banquetes, né, com dinheiro do povo, né, que viviam no Palácio de Versalhes com todo luxo e ostentação,